Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Imamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso que eu trouxe duas pessoas muito especiais para bater um papo e nós estamos em Lisboa, sim, agora o podcast está internacional. Só que antes de eu revelar quem que são as pessoas que estão aqui comigo, eu quero falar de quem patrocina o nosso programa aqui, que é a Niara. A Niara é a ferramenta líder em automação e SEO com utilização de inteligência artificial para você ser mais produtivo aí no seu dia a dia. Vou trazer aqui algumas coisas que a Niara faz no seu dia a dia para você poder testar. Inclusive está aparecendo aqui na tela um QR Code para você ir lá e testar a Niara por 7 dias grátis. Você pode usar, por exemplo, o briefing para você já montar suas pautas, produzir seus conteúdos. Você também pode fazer topic cluster, pesquisa de palavra-chave, descrições de produto em massa e muito mais. Então, vai lá, testa a Niara porque eu tenho certeza que você vai ser muito mais produtivo. Que, inclusive, é a promessa da Niara que você pode ficar até 10 vezes mais produtivo utilizando aí a inteligência artificial. Então, vai lá, testa, o QR Code está na tela, link aí na descrição. E vamos falar aqui dos nossos convidados de hoje, que são a Lisane e o Cadu, que são da Niara. A Lisane aí, ela é... vamos lá, se liga só. A Lisane, ela é especialista em SEO, empreendedora e ela é a fundadora da Niara. E o Cadu, ele também, né, empreendedor junto com a Lisane, fundador da Niara e atualmente como CTO, operando aí a Niara. Lisane, Cadu, sejam muito bem-vindos ao Imamura Podcast, muito especial. Fico muito feliz de a gente estar conseguindo gravar aqui. Obrigada, Daniel. É realmente um podcast internacional hoje aqui em Lisboa, né? Fico muito feliz com o convite. Obrigada. Show. Também fico feliz, eu te assisto, né? Toda semana assisto vídeo novo, tá até estranho te ver pessoalmente, mas muito legal estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Show, que pra quem não sabe, né, dos bastidores, a Lisane já se trombou em algum evento SEO no Brasil, mas há muito tempo, muitos, bota anos aí atrás, né? E depois a gente reativou o contato. E o Cadu, primeira vez que a gente tem esse contato presencial aí, fico muito feliz. E aqui publicamente, obrigado por vocês apoiarem o programa, Imamura Podcast. Sem vocês, essa iniciativa não tinha saído do papel. Eu fico muito feliz de ter o apoio de vocês. E pode ter certeza que a Niara não só contribui para esse programa, como para a comunidade SEO como um todo. Então, fico muito feliz de hoje a gente estar gravando esse episódio. Vamos falar um pouquinho mais da ferramenta, falar também um pouquinho de vocês, como que isso tudo aconteceu. Vamos começar com a Lisane. Lisane, como é que você entrou nesse mundo do SEO? Bem, eu não sabia o que era SEO, não estava procurando na época e o SEO me achou. Eu estava lendo um livro do Conrado Adolfo na época, Google Marketing, e ele citava muito rapidamente algumas estratégias de SEO, falou na época sobre um case da Juliana Flores na época, e eu fiquei muito curiosa, o que é isso? Como que faz essa bruxaria assim, de otimizar e aparecer bem no Google? E foi aí que eu comecei a estudar, na época foi em 2009, tanto tempo que eu nem lembro mais, 2009, e comecei a estudar, comecei a atuar na área. E, coincidentemente, antes de me tornar SEO, eu tinha feito um curso de programação. Eu estava meio perdida, assim, o que fazer. E aí encontrei o SEO. Que bom que juntou as duas coisas ali. Hoje eu consigo fazer SEO e até olhar mais a parte técnica também por causa disso. Legal. Acho que muitos profissionais das antigas, vamos colocar assim, eles sempre tinham um pezinho ali no desenvolvimento de sites, criação de sites, e o SEO acabava aparecendo mais cedo ou mais tarde. Eu, por exemplo, já programei muito site, muita loja virtual, e foi aí que eu conheci o SEO. Então, a sua história, ela é como muitos de nós mais antigos, os dinossauros aí do SEO, Exatamente. acabam se encontrando. E como que surgiu a ideia de criar uma ferramenta para o público de SEO? Bem, eu e Cadu, nós somos casados, então eu já atuo com SEO já há 15 anos e durante muito tempo ele já me via mexer com planilhas, com trabalhos manuais, repetitivos, demorando muito tempo ali com algumas demandas e ele brincava comigo, ele falava, não é possível, é só você que faz isso, não é possível, não deve ter um jeito de fazer isso muito rapidamente. Eu falava, não, todo mundo faz assim. Então, ele com o background dele de TI, né, ele pode até falar mais sobre isso, ele sempre buscava um jeito de resolver isso. Ele não falou, tem que resolver. Ele pode falar mais sobre isso, que ano retrasado ele começou a estudar, né, começou a atuar mais com
IA, com automação, e aí ele realmente viu que daria certo juntar as duas coisas, né? Ter uma solução ali para alguns cornojobs, vamos dizer assim, que a gente tem na área de SEO. A história é essa mesmo. A gente, até antes da Niara, né, teve uma época que eu trabalhei com a Liz, sou programador, já trabalho na área há mais de 20 anos. E o tempo que eu trabalhei com ela, eu fiz muito trabalho de SEO técnico para os clientes da agência dela. E a gente sempre teve essa coisa de criar alguma coisa na área, né, mas nunca tinha surgido uma oportunidade de fato de criar algo, né? E aí, no ano retrasado, 2022, eu era Product Manager de uma empresa na Alemanha. E a gente estava desenvolvendo eu liderava a área de integrações da empresa. E a gente comecei a experimentar algumas tecnologias de IA para essa empresa. Coisas, assim, literalmente experimentação, sabe? E aí eu criei uma solução usando IA, na época era o GPT, acho que era o GPT-3, não tinha nem o 3.5 ainda, e mostrei para a Liz, né? E só que eu fiz isso usando a ferramenta da empresa, nem tinha ideia da Niara. Quando eu mostrei pra Liz, ela falou, cara, isso é muito maneiro, a gente podia fazer alguma coisa assim, não sei o que, não sei o que lá. E assim, ficou essa ideia na cabeça. Só que antes, né, da gente de fato fazer alguma coisa. E aí um dia eu tava trabalhando, a Liz vivia reclamando, o computador dela, pô, tá muito lento, preciso comprar uma máquina nova, não sei o que. E toda vez que eu ia ver a máquina dela, cara, tinha 30 abas abertas, sabe? Planilha pra caramba, sem rush, Search Console, várias ferramentas que são ferramentas até pesadas, né? E eu falei, cara, pra que você tem? Por que você tem tanta planilha? Por que você não usa uma ferramenta? Não é possível. E aí foi quando surgiu a ideia da gente fazer a Niara. Uhum. E qual que foi a primeira solução ali que vocês tentaram? Vamos tentar resolver isso aqui para dar mais produtividade para a Alice. Qual que foi o primeiro passo ali, a primeira tentativa ali? Cara, a ideia inicial sempre foi fazer o Briefing SEO. Uhum. Sempre. Mas aí aconteceu, final de 2022, o meu irmão teve um problema de saúde e eu tive que ir às pressas pro Brasil para poder apoiar lá minha família e tal. E aí o tempo que eu tava lá, a Liz estava aqui, na verdade lá na Alemanha, e a gente já estava começando a fazer alguma coisa, né, começando a experimentar algumas coisas, e foi até na época que o ChatGPT explodiu. Uhum. Aí um dia, acho que foi janeiro do ano passado, eu literalmente, eu sonhei com um chat GPT pra SEO. Cara, e foi assim, de verdade, eu sonhei mesmo. Eu acordei de madrugada, eu falei, Liz, mandei uma mensagem pra ela no WhatsApp, Liz, sonhei com uma ferramenta, um chat GPT pra SEO, assim, assim, assado, pô, vamos fazer. Só que assim, a Liz estava dormindo, era madrugada no Brasil, era madrugada no Brasil, ou era noite no Brasil, e era madrugada na Alemanha, alguma coisa assim. O que aconteceu? Quando eu acordei, eu desenvolvi o chat SEO, em coisa de, sei lá, 3, 4 horas estava no ar e a gente divulgou. E assim, não tinha login, não tinha nada, não tinha cadastrar nada. Era uma ferramenta aberta para quem quisesse usar. Aí eu mandei pra Liz, a Liz se amarrou, a gente começou a divulgar em comunidade de SEO e, bum, explodiu. Viralizou na hora, porque, pô, o ChatGPT já tinha viralizado. O chat SEO foi meio que na hype, foi junto, entendeu? E aí foi quando tudo começou, porque aí a gente veio com o chat SEO, aí depois veio, de fato, a ideia da Niara, as tarefas, né? Tanto que a gente lançou a Niara com tarefas e o chat, e eventualmente a gente acabou evoluindo para o briefing e todos os recursos que a gente tem hoje. Legal, e aí, só explicando para quem não conhece aí o chat SEO, você pode entrar lá, tá dentro da Niara esse recurso até hoje. Você pode fazer qualquer pergunta sobre SEO e você vai ter uma resposta bem assertiva ali sobre a sua dúvida a respeito de SEO. E aí vem uma pergunta minha para vocês. Como que vocês treinaram a ferramenta para que ela pudesse dar respostas assertivas? Porque assim, aí, sabe, se você entrar num chat GPT, dependendo da pergunta que você fizer, pode vir uma resposta não tão correta assim, porque ela pode estar enviesada para qualquer lado de acordo com a fonte que ela está utilizando. Como vocês fizeram para treinar a IA da Niara para ela estar dentro ali das boas práticas de SEO? Isso perguntam sempre, né? Pode falar, Cadu. Então, a gente usa técnicas de engenharia de prompt, ou prompt engineering, que é o termo em inglês, para dar direcionamentos para a Niara. A gente, por debaixo dos panos, tem várias orientações, vários comandos, digamos assim, que a gente dá para o modelo, que no caso é o GPT-4o, o GPT-3 e tal, dando orientações para falar assim, olha, você tem que se comportar como um profissional de SEO, você tem que usar o contexto. A gente tem vários, assim, acho que uma lista de, sei lá, pelo menos uns 15 comandos
que a gente dá para ela para garantir que toda vez que alguém interagir com a ferramenta, ela vai entregar o resultado que a pessoa espera. Uhum. Entendeu? Não vai indicar nenhum Black Hat. Assim, a gente não tem nenhuma orientação em relação a isso, mas o próprio modelo do OpenAI, e a gente usa isso, obviamente, a nosso favor, ele já é treinado para determinadas coisas, para não agir de forma eticamente, digamos assim, errada, né? Então a gente acaba usando isso a nosso favor, entendeu? Mas a gente também tem algumas orientações, de fato, para guiar ela, sempre orientar ela para gerar conteúdo voltado para SEO ou criação de conteúdo. Legal. E aí, vamos lá, falar então da criação de conteúdo, que você trouxe esse gancho aí. Que até uma dúvida que já me fizeram. Por que eu vou usar a Niara, né? E não, por exemplo, abrir um chat GPT para produzir os meus conteúdos, né? Vamos explicar um pouquinho do processo, porque para quem ainda não foi lá, testou, tá o convite aí, já fiz o convite para vocês, todo episódio eu faço, vai lá e testa, mas para quem ainda não foi, vamos explicar um pouquinho do conceito de fazer o briefing, depois produzir a pauta, como que foi isso estruturado, análise de concorrente, que eu acho super legal. A gente que é embaixador da Niara, a gente participou desse processo, do tipo, como que vocês fazem e tal. Explica pro pessoal, Liz, como que é esse processo ali, como ele foi pensado. Então, é legal você falar isso porque realmente a gente sempre ouve o mercado. Desde antes de lançar a Niara, você também falou com a gente, outros profissionais, a gente tenta entender como que é o processo de SEO. A Niara, ela segue diversos processos, então você não vai simplesmente clicar no botão e criar um artigo automático. Não, isso não acontece. O SEO ele tem sempre está sempre no comando ali da ferramenta e sempre seguindo processos. E para criação de conteúdo, você pode usar o briefing, né? O briefing SEO, que a gente fala que chega de 1000 abas abertas, de horas ali fazendo análises de concorrente. A gente sabe que quando vai fazer de forma manual, a gente tem que ir em cada concorrente ali na SERP. E muitos profissionais hoje nem vão nos 10 porque é tanto tempo que acaba perdendo ali. E com a Niara, não. Você coloca a palavra-chave, o termo que você quer trabalhar, e a Niara, ela vai exibir ali os 10 concorrentes ali, 10, 9, depende de quantos tem na SERP. Lado a lado. Ela exibe lado a lado título, metadescrição, heading tags, quantidade de palavras. Tinha até SEO que falava que copiava o texto todo, passava em uma ferramenta para ver quantas palavras o texto tinha, sabe? Então, assim, e a gente traz esse lado a lado em questão de 1, 2 minutos. Você tem tudo ali, lado a lado. Então, só aí, SEO que gastava, sei lá, meia hora, 1 hora para fazer um briefing. Já faz ali, a gente tirou a média, né? Semana passada, o Cadu fez a análise. Os SEOs demoram 11 minutos para fazer com a Niara. Então, já é uma economia de tempo. Não só economia de tempo, mas eficiência também. Porque você vai analisar os 10 concorrentes da SERP ali e ver tudo lado a lado. Então, e agora a gente está lançando hoje o criador de artigo, que é a segunda fase do briefing SEO. Você sai do briefing SEO com tudo definido e já parte para a criação do artigo, já com tudo que você analisou dos concorrentes da SERP e tendo ali a ajuda da Niara para criar esse conteúdo, né? Então, a gente está lançando também esse criador de artigo junto com um Content Score, que é uma pontuação, né, que a gente dá ali de acordo com algumas regrinhas de SEO, como tamanho de título, posição da palavra-chave, alguns detalhes que você já definiu no briefing. Então, a gente leva muito em consideração regras, né, processos de SEO. Então, essa é a grande diferença, né? Na Niara, a gente segue processos de SEO para que você que seja SEO ou não SEO que esteja utilizando, sabe que o conteúdo gerado ele vai ser eficiente para você, vai ser bom. Não vai ser o conteúdo que vai ser vai publicar e vai ser ruim na SERP. Não, a gente fala muito sobre isso, né, Cadu? Que a gente quer realmente que seja a ferramenta que gere um bom conteúdo, que você fique na Niara, que você tenha uma evolução ali no posicionamento do Google e você goste e fique com a gente. E não que crie conteúdo e fale, poxa, que droga, foi ruim. Não, a gente quer realmente você sempre subindo ali, né, tendo bom resultado. Até porque um dos pilares, né, do trabalho de SEO é ter um conteúdo de qualidade. Exatamente. Se criar um conteúdo que é ruim, por mais que tenha processo, mas gerar alguma coisa que não vai gerar um bom posicionamento, atrair o público certo, não vai servir para o nosso público aqui, né? A galera de SEO. Fantástico. E ainda nessa linha, né?
da inteligência artificial, porque desde que explodiu o ChatGPT, não se vê outra coisa a não ser novas e novas ferramentas de inteligência artificial. Como que vocês estão enxergando o mercado de SEO? Eu não vou nem falar para que 10 anos, porque daqui a 10 anos ninguém vai saber. Mas para os próximos anos, aí, como que está essa evolução? Para onde que a gente está indo? Se a gente está indo para um lugar melhor? O que vocês têm de visão de futuro? Pode falar. Quando eu tô falando uma coisa. Então, desde o início, desde antes da Niara existir, a premissa sempre foi otimizar processos. Eu sou engenheiro, você é engenheiro. Você deve ter estudado essa parte Sim. durante todo o teu curso e depois, obviamente, no mercado. E assim, não só conversando com a Liz, mas conversando com os clientes, eu vejo que existe uma preocupação grande sobre eficiência. Uhum. As empresas, principalmente as agências ou times de marketing, eles estão sempre buscando eficiência, né? Então a premissa da Niara é sempre essa, eficiência. Se a gente usa automação, se a gente usa IA, ou se a gente usa qualquer outro tipo de tecnologia, pouco importa, desde que ela resolva a questão da eficiência. Uhum. Entendeu? Então hoje, na Niara, a gente tem esses dois pilares, a IA, para auxiliar na parte de ideação de conteúdo, criação, etc. E a gente tem a parte de automação para trazer dados externos e ajudar a melhorar a questão da performance da execução do trabalho sem que a pessoa perca tempo fazendo um trabalho que não agrega valor. Uhum. Porque coleta de dados é um trabalho que, embora seja essencial, ele não agrega valor de fato. O que agrega valor de fato é a análise que a Sim. pessoa faz. A busca em si, não. A busca em si não agrega. Então a gente tenta trazer essa parte do, digamos assim, analista de dados como serviço, para que as empresas consigam ter isso dentro delas. Isso é uma coisa que a gente até percebeu há alguns meses, que muitas empresas não têm profissionais de dados internamente porque não têm capacidade de contratar ou porque não encontra mão de obra no mercado. E a gente hoje está muito focado nisso, né? Em como que a gente transforma a Niara numa ferramenta de modo que a gente consiga trazer esses dados para as pessoas sem que elas precisem necessariamente contratar um profissional capacitado e ainda assim consigam executar com eficiência. Fantástico. Isso que vocês trouxeram é uma realidade mesmo. Lá na consultoria digital, a gente sempre está numa busca incansável de melhoria de produtividade. Porque o mundo de agência e de serviços no geral tem esse, vamos dizer, esse problema. Quanto mais você vende, mais pessoas você precisa. Só que aquilo, se você não souber dosar os seus processos para que eles sejam eficientes, você vai contratar mais do que faz sentido ali para a sua empresa, vai ficar com a folha super pesada, a margem de lucro some, Sim. e aí é onde você começa a ter problemas. Aí então, quando você tem uma equipe, vamos chamar enxuta, mas é porque ela é produtiva, você consegue entregar o mesmo serviço que às vezes uma outra agência está precisando do dobro de pessoas. E a gente fica nessa busca incansável. E aí, por exemplo, ter processos foi o que a gente conseguiu, foi onde a gente conseguiu ver ali que tem como melhorar, tem como a gente não precisa contratar mais 2, 3 pessoas. Ajusta isso, contrata uma ferramenta. Teve até, nesse boom das inteligências artificiais, a gente contratou algumas, inclusive a gente usa a Niara lá todo dia. A gente viu que com a utilização da IA, a gente gerou uma economia no ano de mais de 300 mil reais. Pois é. A gente conseguiu economizar 300 mil reais em um ano, graças à utilização. Porque aquilo, tem um investimento na ferramenta. Tem. Só que se você só pensar no investimento agora e não olhar os ganhos de horas e horas e profissionais que você não vai precisar contratar mais para o seu time e tudo mais, a gente fez todo esse cálculo, a gente estimou ali que cerca de 300 mil reais em um ano é o que a gente vai economizar. Ou seja, ROI super positivo. Então, galera que está em casa aí, que às vezes tá pensando, eu gosto de fazer tudo à mão, não sei o quê. Saiba que vocês estão perdendo dinheiro. Você fala, não quero investir na ferramenta. A partir do momento que você não está investindo na ferramenta, você está deixando dinheiro na mesa, porque seu processo está sendo improdutivo e vai ter alguém com inteligência artificial que vai passar o carro em cima e vai fazer mais barato, mais rápido e se bobear com maior qualidade. Então, são coisas aí que eu vejo que tem que prestar atenção. E não é só o fato da pessoa querer fazer ou não manual. Você ter um processo bem definido dentro de uma empresa é importante. Por quê? Por exemplo, você contrata uma pessoa nova lá na tua empresa. Você tem que treinar essa pessoa. Uhum. Né? Se você não tem um processo bem definido, como é que você vai treinar? Exato. Você não vai treinar. Quando você tem uma ferramenta que já tem um processo bem definido que você confia, você só precisa falar, olha, usa essa ferramenta aqui. Vai lá, assiste o vídeo, assiste o curso. E fica muito mais fácil. Você está terceirizando um custo que você teria para sua empresa, porque a ferramenta já resolve esse problema para você. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito, assim, a gente
nos últimos meses, a gente passou um bom tempo conversando com donos de agências e líderes de equipes de marketing, né? Pessoas que estão liderando profissionais de marketing. E o que a gente percebeu é que tem muita empresa que não tem processo bem definido, às vezes não tem processo nenhum. E assim, e não é empresa pequena não, é empresa grande. Sim. Entendeu? E isso é uma coisa que chega assim a assustar, porque quando você não tem processo, você já está perdendo dinheiro de cara. Quando você tem, como é que você melhora isso? Contrata uma ferramenta, contrata um serviço, aí beleza, você vai melhorando. Mas quando você não tem, você está perdendo dinheiro. Então, assim, a gente teve até um caso há pouco tempo de um prospect, ele nem é cliente ainda, não vou citar o nome aqui. A pessoa entrou em contato com a gente pedindo um orçamento para criação de briefing. São 100 briefings por mês, né? E aí ele pediu desconto pra gente. Aí eu falei para ele, o processo de criação de briefing, sem a Niara, pro estudo que a gente fez com nossos clientes, é no mínimo 1 hora para fazer. Então hoje você já está gastando 100 horas por mês fazendo isso. Pelo menos, porque eu não sei, pode ser que ele gaste mais. Sim. E aí eu falei, olha, com a Niara, você vai gastar um quarto desse tempo. Então, o desconto que você está me pedindo, você não precisa pedir, porque eu já estou te dando. É a economia que eu estou gerando para você. E é uma economia imediata. Contratou o serviço na Niara, já está economizando. Sim. Onde é que eu vou usar o tempo extra? Aí não é com a gente. Mas ele Vende pode... mais. Vende mais, produz mais, entendeu? E o outro ponto que eu acho que é importante falar aqui é que, assim, você está usando a Niara, tem um concorrente teu que não está. Você está ganhando produtividade, você está conseguindo entregar muito mais do que o teu concorrente, que de repente cobra até mais barato que você. Mas você está entregando mais. Por quê? Porque você é mais eficiente. Sim, com Então, certeza. quem não opta por ferramenta... E aí que eu vou falar de ferramenta em geral. ChatGPT, Niara, SEMrush, o que for. Se um teu concorrente não usa, ele já está atrás de você. Sim, exato. Então, acho que as pessoas têm que ter isso na cabeça. Sabe? Eficiência o tempo todo. Eu tenho essa coisa da Qualis. A gente tem que ser o máximo de eficiência possível dentro da empresa. A gente é um time enxuto e a gente consegue entregar mais do que empresas que têm, às vezes, 20 pessoas. Tipo, 4 vezes mais pessoas que a gente consegue entregar mesmo assim. Por quê? Porque não que a gente é totalmente eficiente, mas a gente busca a eficiência. Busca, né? Aquele 1% melhor todo dia. Exato. E esse ponto, né, de produzir com agilidade, qualidade e barato, vamos chamar assim, porque é produtivo, né, a equipe, é aquilo, às vezes, né, acontece muito em agência. O cliente, às vezes, pede alguma coisa extra ou pedir para refazer, etc. No processo 100% manual, o custo é alto. Você imaginar, você produziu um conteúdo, o cliente não gostou. Putz, vou ter que refazer. Você vai ter que gastar algumas horas para refazer, aí bota cada um o seu valor hora aí para saber quanto que vai dar essa conta. É aquilo que você vai fazer dobrado. E assim, no dia a dia a gente não vai, vou te cobrar um conteúdo a mais porque você tinha aprovado a pauta, agora você mudou de ideia. No dia a dia que a gente faz? Tá bom, a gente absorve, pega e refaz. Só que isso é vamos dizer, um prejuízo para a empresa. Agora, com a inteligência artificial, você consegue fazer outro, e você pode fazer 3, 4 vezes e ainda não vai bater o mesmo custo de você fazer manualmente. Então, você pode entregar coisas a mais, inclusive, para o cliente. Aquele tal do over-delivery que todo mundo fala hoje em dia, dá para fazer porque não é tão custoso para a empresa. Então, o cliente está precisando de mais resultado. Eu sei que o escopo deles são, 8 conteúdos por mês. Esse mês vamos fazer 16. Dá para fazer. Por quê? Dentro das contas ali, a conta vai fechar. Agora, se fizesse do processo manual, aí provavelmente ia ser um prejuízo. Então, é bem, bem importante a gente focar nisso. E uma coisa que você está falando dos processos, né? Uma das coisas que eu achei fantástico, antes de surgir a Niara, né? Que a gente começou a conversar antes da Niara existir, vamos dizer, realmente ali, é esse processo de ouvir os profissionais do mercado para trazer a expertise dessas pessoas para dentro da ferramenta. Porque aquilo, quem não tem processo, para desenvolver beleza, pode desenvolver. Só que assim, a minha bagagem, por exemplo, eu tô há 14 anos no mercado. Eu já vi tudo que dá certo e tudo que dá errado. Então, meio que eu já sei o que eu tenho que fazer. Só que alguém que está há pouco tempo no mercado, que às vezes não teve a nossa bagagem, se eles pegam e usam a Niara, por exemplo, eles já entendem, então tem que analisar o título, o tamanho do texto, as heading tags, isso aqui. Só daí ele já tem um processo que foi validado por dezenas de profissionais super capacitados da nossa área e já vai estar saindo ali na frente com o processo redondinho. E aí minha pergunta, Liz, como que você fez para escolher os embaixadores? Qual foi o seu critério ali para escolher os embaixadores e pegar feedback, confiar neles a ponto de
vamos dizer, palpitar no seu produto, né? Porque a gente foi o palpiteiro logo no começo, né? De trazer as ideias para como seria a ferramenta e tudo mais. A gente sempre quis, né, ter a comunidade com a gente. E eu, por mais que eu trabalhe também há quase 15 anos aí com SEO, eu não sei tudo, né? Estou sempre aprendendo, sempre coisas novas e com certeza você passou por coisas que eu não passei, situações assim como Júlia, assim como Duda. Então é importante ter essa visão assim de todos e a gente ouve não só dos embaixadores, mas também de outros usuários nossos, até que estão começando agora, por exemplo. Então, porque eles também têm uma dificuldade que os sêniores já não têm. Então, a Niara, por mais que ela seja, que ela siga processo, a gente faça ali muito bem amarrado, tem que ser bom para todo mundo, para aquele cara que está começando, mas também para aquele cara que, né, já tem uma experiência a mais. Então, a gente sempre tenta criar uma ferramenta muito intuitiva, muito fácil para todo mundo usar. E a sua pergunta sobre os embaixadores. Não é só ela que escolhe, eu também dou pitaco, tá? Não, mas é legal esse ponto é que a gente já viu que a era democrática. Não é só para o sênior usar, mas o júnior, vamos chamar assim, até quem não é de SEO, vamos chamar assim, né? Mas quer botar uma pitadinha de SEO ali nos seus conteúdos, no seu site como um todo, dá para usar, né? Sim, sim, até disso, né, de quem não é SEO. A gente estava outro dia se perguntando, poxa, eu vou colocar no briefing heading tag, ou tópico, ou subtítulo, Sim. ou título. Então, assim, até nisso, a gente tem que colocar uma nomenclatura, né, que seja muito fácil para todo mundo entender. Então, a gente sempre pensa no mercado. Para escolher os embaixadores, eu acho que são 5 hoje. Ó, tem você, ó, Daniel, a Júlia, do SEO, tem Vitória. a Duda, a Vitória, a Thalita e a Rosana. Né? Então, assim, o único homem aí, o Daniel. Representando o time dos homens. A gente tem 6 embaixadores hoje e a gente analisa, claro, muito assim a experiência, como que ele é no mercado, mas também a gente tenta um pouquinho, né, ver como que a pessoa fora do mercado, vamos dizer assim, né? Porque, claro, é a nossa marca, é o nosso nome que ele vai carregar ali. Então, eu não posso escolher qualquer pessoa, independente se ele pode ser o melhor SEO do mundo, mas se ele não tiver ali uma simpatia, se não for assim, bom ali com o público, enfim, com outras questões que a gente tem ali internamente, não pode ser embaixador da nossa marca. Então, e a gente da Niara, como você sabe, a gente sempre está ali com a comunidade, sempre enaltecendo os SEOs. A gente lançou agora, né, hoje, o e-book de profissionais de SEO. São 40 SEOs do Brasil. Então, a gente tem muito essa preocupação, não é preocupação, mas a gente quer mesmo... O cuidado, né? Cuidado, sabe, de enaltecer o SEO, de falar, olha, o brasileiro é muito bom, vamos lá, vamos criar conteúdo, vamos compartilhar, não tenha receio, sabe, de achar que, poxa, o cara da gringa é melhor que eu. Não, cara, vamos embora. Então, a gente foca muito no mercado brasileiro, no SEO brasileiro. A gente sabe que é difícil, às vezes, sabe, tanto de uma parte de empreendedor, mas também de consultor SEO. Então, a gente quer muito que eles criem conteúdo, no e-book agora, né? Todo mundo siga eles, que eles cresçam também, não só a Niara, mas todo mundo cresça no mercado. Os embaixadores ou as embaixadoras não é só para levar a Niara para o mundo. A gente também, né, trazer pessoas que agreguem. A gente agregar na carreira dessas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo. A Vitória acho que é um exemplo muito clássico, porque ela, ano passado, ela trabalhava numa outra empresa, acho que na GUP, se eu não me engano, e ela veio, eles eram clientes nossos e ela tinha uma demanda interna que acabou, ela trouxe pra gente a demanda dela, a gente conversou com ela, que foi o que gerou o conteúdo em massa. A gente criou o conteúdo em massa pra Vitória. Que legal. Pra GUP, pra resolver um problema deles. Por quê? Obviamente que a gente enxergou que aquilo resolveria o problema de outras pessoas. Sim. Mas, a princípio, a gente queria resolver o problema da Vitória. Entendeu? Então, assim,
Eu acho que é importante essa coisa que a gente tem, essa proximidade que a gente tem com os embaixadores, porque a gente também, ao mesmo tempo, tem um relacionamento com eles, porque todos eles são especialistas de SEO. Eles entendem os processos. Eu não entendo o processo de SEO. Eu falo para a Liz. A gente estava construindo uma funcionalidade há pouco tempo, e a Liz falou lá, eu falei, Liz, eu preciso que você me explique o processo, porque eu não entendo o processo. Você me explicando o processo, eu entendendo, aí eu posso fazer. Mas sem eu entender, não tem como. Então, assim, a gente em contato com os embaixadores, a gente tem também essa possibilidade de entender quais são os desafios que eles e elas têm no dia a dia e, junto, construir ferramentas para que possa melhorar ainda mais a vida deles e ajudar eles a se desenvolver. A Vitória compartilhou, sei lá, há pouco tempo que ela foi promovida na empresa que ela está hoje. Sim, e ela disse que um dos principais fatores foi porque a Niara... A empresa percebeu que a Niara foi uma ferramenta que, de fato, ajudou a empresa a ser muito melhor em termos de processo e a supervisora dela direta disse que um dos motivos dela ter sido promovida foi por conta de ter trazido isso para dentro da empresa. Então, acho que é legal quando o profissional está de olho em o que existe no mercado que pode trazer melhorias para dentro da empresa, porque isso vai ajudar também no processo dele de melhorar profissionalmente. Sim. Entendeu? Com certeza. É aquilo. Se a ferramenta vai trazer mais resultado para a empresa, por que não, né? Não tem o porquê não querer. Porque eu já vi assim, mas a ferramenta vai me substituir. Não vai se substituir. É uma ferramenta. A ferramenta precisa de alguém para operá-la. Inclusive, tem gente que fala, mas eu vou plugar o ChatGPT no meu WordPress e vai publicar sozinho. É o maior risco que tem. Por quê? Não tem estratégia, não tem nada por trás ali. É a máquina operando sozinha e o risco ali envolvido é muito alto. Eu sempre falo, um bom input sai um bom output. Agora, se você deixar no piloto automático, existem vários riscos que a gente sabe, do tipo, fontes que não trazem, às vezes, um conteúdo muito legal, a coisa começa a ficar muito enviesada, perde a característica da marca, etc. Então, tem que ter um profissional sendo ali a pessoa que vai fazer a curadoria do que está saindo. Primeiro, imputando a estratégia e depois validando se o que está saindo está adequado. E até um ponto que você trouxe, Liz, da comunidade, agora com o e-book que eu vi hoje também que saiu lá, tô lá na listinha lá, bem legal. Eu sim, né? Acho que você também já deve ter percebido que foi até, acho que o nosso primeiro contato depois de muito tempo, que a gente se conheceu em eventos presenciais de SEO há 10, 15 anos atrás. Porque naquela época, o SEO era a bola da vez. Tinha-se... Começou o marketing digital, vamos dizer, ter um site foi o primeiro pontapé. Todo mundo tinha que ter um site. Aí, anúncio era uma coisa que, beleza, todo mundo sabia mais ou menos que existia. Aí veio o tal do SEO. Aí teve aquela era de ouro do SEO, onde teve vários nomes como o Ricota, o Frank Marcel, o Hess, o Rodrigo Nascimento. Aí depois eu cheguei um pouquinho depois. A gente começou ali e teve muitos eventos que a gente participou. Mas quando chegou ali, depois passou, sei lá, vou chutar uns 2013, 14, parou, sumiu, desapareceu. E agora, a gente tá falando 2024, a gente começa a ver iniciativas como o da Niara, o podcast aqui, que são coisas para reativar essa comunidade. Eu vejo até que a Season 2, a segunda fase aí do evento, porque dessa série aqui, porque antes a gente tinha muita coisa, começaram a vir social media, inbound, isso aqui roubou a cena, e agora a gente começa a reativar a comunidade de SEO, que até um dos pontos aqui, do meu lado, como que eu tento contribuir? Eu gravo vídeo pra caramba, ensinando a galera a fazer SEO, tem o meu curso, mentoria, tudo mais, porque hoje a gente tem uma escassez de profissionais para cobrir todas as vagas. Por quê? Deu-se tanta atenção para outras disciplinas e a SEO começou a ficar um pouquinho para trás. E a gente vê que chega muito profissional que às vezes não tem a bagagem que certas vagas precisam. Então a gente precisa trazer conteúdo, ferramenta, para essa galera conseguir operar o mais rápido possível ali em alto nível, porque senão o nosso mercado vai continuar sendo aquela coisa que é cara, não gera o resultado que deveria e a gente vai ficando para trás. Só que na verdade a gente sabe que SEO traz o lead mais qualificado que se tem, porque ele está procurando na hora certa, a gente tem o conteúdo certo para ele, só que às vezes a gente não tem profissional para fazer esse trabalho dentro das empresas, e aí vai tudo pro Google Ads o dinheiro. A gente precisa mudar esse mercado aí um pouquinho, e fico feliz que vocês estão colaborando bastante aí com a gente. Aqui no nosso programa, a gente não fala só de SEO, a gente também quer que as pessoas se conectem um pouquinho com vocês. Então vou
fazer algumas perguntas agora aqui, para desvendar um pouquinho o mindset de vocês aí. Ó, vocês já viram que eu tô com um engenheiro aqui, uma especialista em SEO, então vai sair coisa boa aqui. Primeira pergunta. Aí cada um pode trazer um. Um livro que vocês leram e recomendam, assim, de olho fechado. Cara, eu vou falar o que eu sempre falo, né, do Story Branding, do Donald Miller. Esse livro, ele foi muito bom para me ajudar a clarificar a mensagem, vamos dizer assim. Porque a gente, às vezes, acha que fez uma comunicação e que, de repente, estava maravilhosa, ou não entende por que não deu certo, não vendeu, acha que é ruim. Não. De repente, a outra pessoa não entendeu o que você estava ali querendo transmitir. Então, esse livro me ajudou bastante nisso, né? Como que eu posso clarificar essa mensagem, como que eu posso divulgar. Eu uso isso muito na Niara, até para nossa comunicação, então me ajuda bastante. Legal. E você, Cadu? Cara, um livro que me abriu muito os olhos, até relacionado a IA, é IA para Negócios, acho que o nome é IA para Negócios, se não me engano. Ele é um livro de um autor brasileiro, ele é diretor de alguma coisa na Adobe do Brasil. E o que eu achei interessante, assim, primeiro que não é um livro técnico, ele é um livro totalmente focado em negócios. E o legal é que ele fala de vários cases de uso de IA nas empresas grandes no Brasil, empresas, sei lá, eu não me lembro exatamente o nome das empresas, mas empresas grandes. Pensa numa Magazine Luiza da vida, empresas do tipo, né? Que fizeram uso da IA dentro das empresas e porque assim, o problema hoje é que assim, todo mundo quer usar IA, mas não sabe pra quê, né? Esse é o grande problema de uma hype. Vira moda, todo mundo adota, mas no final das contas não sabe qual é o problema que está resolvendo. Porque muitas vezes você pode resolver o problema sem a IA. O Briefing SEO, por exemplo, a gente fala muito isso. Acho até que talvez até uma falha nossa na nossa comunicação. Porque o Briefing SEO ele não usa IA. Ele tem alguns recursos de IA ali para gerar o meta title e tal, mas ele é uma automação. Sim. É uma integração com a API de busca do Google. Entendeu? Então, assim, a gente não está resolvendo um problema com IA, a gente está resolvendo um problema com uma automação, sabe? Então, o que eu achei legal desse livro é justamente isso, porque ele mostra quais foram os problemas que as empresas tinham e por que eles escolheram a IA. Os problemas poderiam ser resolvidos de outras formas, e ele até fala de outras formas, mas ele fala por que foi usada a IA. Então, assim, qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, que seja dono de empresa, ou que seja líder numa empresa, gerente, alguma coisa assim, eu recomendo a leitura porque eu acho que ele abre muito os olhos, justamente porque ele cita cases de marketing, principalmente, de empresas digitais, e-commerce, por exemplo, ele cita muitos cases de e-commerce. Então, acho que vai ajudar as pessoas a abrir os olhos sobre como que elas olham os problemas que estão dentro das empresas, que elas trabalham, e beleza, não, vou usar IA ou não vou usar IA, e tomar uma decisão melhor, entendeu? Muito bom, vou ler esse livro aí. Porque assim, uma coisa que eu sempre bato na tecla, que hoje, óbvio, 14 anos trabalhando na área, eu consigo conectar muito mais fácil os pontos olhando para trás. Mas eu percebo que o que realmente diferencia um profissional de SEO é o quanto ele entende de negócios. Como que ele sabe que as estratégias de SEO, elas vão atrair o público certo, gerar mais receita, gerar mais negócios para a empresa, é um posicionamento que realmente vai ajudar a marca a crescer. Isso aí é o que realmente destaca o profissional. Não é se ele sabe de cor e salteado todas as datas de atualização, quantos caracteres tem que ter isso ou aquilo. Isso é importante? É, porque faz parte do processo. É o meio. Mas saber o fim, ou seja, qual o problema que você está resolvendo com o SEO, e aí o SEO pode ser ajudado por inteligência artificial, um Excel ou qualquer outra coisa do tipo. Esse que é o pulo do gato, porque a galera muitas das vezes, né, eu vejo assim, principalmente os mais jovens, eles querem só saber a parte técnica. Não querem, às vezes, nem se aprimorar em soft skills, como, por exemplo, saber se posicionar numa reunião, saber comunicar a mensagem de uma coisa que eles estão produzindo. E são essas coisinhas que, às vezes, atrasam a carreira do profissional. Ele fica lá no júnior e não entende por que não evolui para o pleno, para o sênior. Por quê? Não se comunica, não entende da regra de negócio, ele só sabe fazer. Sim. O que pedirem, ele faz muito bem. Só que ele não consegue conectar os pontos e passar uma mensagem, processo, gerar receita, lucro, ele não consegue enxergar. No dia que assim, eu tenho claro na minha mente o ponto quando eu aprendi isso na prática. Eu tinha um freela,
de loja virtual. Aí eu fui apresentar o relatório, todo feliz. Olha, gerei um monte de acessos, posicionamentos, não sei o quê. O cliente falou, obrigado. Realmente, cresceu bastante aqui a visitação, só que não aumentou as vendas. Por isso, a gente vai cortar o SEO. Aí eu falei, putz, eu gerei algum resultado, mas eu não resolvi o problema. Então, eu precisava conectar o resultado ao problema. E dali pra frente minha vida foi outra. Então, pra quem tá ouvindo aí, sempre conecte o SEO com a resolução do problema. Se você conseguir fazer essa conexão, pode ter certeza que você vai estar no caminho da promoção igual a Júlia. A Júlia não, a Vitória, tudo mais. Então, legal. Bom. E avançando aqui, próxima pergunta pra vocês. Quais são os hábitos que vocês não abrem mão? Porque ajudam vocês no dia a dia a performar, manter o foco. Porque, né? Por exemplo, a gente está aqui em Lisboa, mas vocês lidam com o público a maior parte do tempo no Brasil. Tem que ser regradinho, porque eu tô aqui faz poucos dias. Eu tô até com o meu relógio com o horário do Brasil, para saber não mandar mensagem de madrugada pro pessoal, tudo. Tem que ter uns hábitos ali muito regradinhos para trabalhar em outro fuso e tudo mais. Conta aí, quais são os hábitos que vocês têm que vocês não abrem mão? Não tem qual hábito que a gente tem. Cara, primeiro que a gente se exercita. A gente malha de manhã. Essa é a primeira coisa que a gente faz. De manhã. Tirando as quartas-feiras ou tirando anteontem que a gente matou. Não deu. Mas, pelo menos pra mim, acho que a Liz pode falar melhor por ela, mas pra mim, a questão do exercício físico, que é uma coisa que eu comecei a olhar, vou fazer 40 anos, em breve. E é uma coisa que eu comecei a olhar com carinho no ano passado. Sempre negligenciei isso e tal. E eu percebi, assim, em pouco tempo, que o quanto isso me ajudou com relação à minha produtividade. Porque eu me sinto muito mais bem disposto. O fato até de eu ir de manhã, eu até brinco com a Liz, que a Liz às vezes acorda sem disposição, eu sempre falo com ela. O que eu falo pra você? Tipo, ela fala assim, não tô afim de ir pra academia. Eu falei assim, hoje é o dia bom pra você ir pra academia. Verdade. Porque quando você não tá afim, tu já resolve a coisa que você não quer fazer. Qualquer coisa que venha depois é fácil. Sim, você vence a força de vontade, ali você vai... Exatamente. E, então, assim, eu já olho dessa forma, entende? Então, assim, isso daí é uma coisa que hoje eu não abro mão, porque de fato me ajuda muito, melhora muito todo o restante. E assim, em relação a outros hábitos, acho que assim, a questão da organização, né? Eu tento ser o mais organizado possível. Na minha área, a gente tem um programador, ele é júnior, mas ele é um júnior que ele é muito bom. Se ele for ver esse vídeo, ele sabe, mas eu falo isso pra ele já sabe. Ele é um júnior que ele é muito aplicado, é muito dedicado e tal, mas assim, a gente trabalha remotamente. É o que você falou, tem a questão do fuso horário, tem a questão de lei trabalhista, que a gente não pode mandar mensagem para ele fora do horário. Então isso, por essa diferença de 4 horas, eu acabo tendo que ser bastante organizado com ele para que a gente consiga fazer tudo que a gente tem que fazer. Legal. Cara, assim, não tenho nada de muito fora da caixa, de coisas que eu faço, mas eu estudo muito. Até pelo fato da Niara ser uma ferramenta de SEO nos últimos quase 2 anos aí, eu tenho estudado muito SEO. Recentemente fiz o curso de dados, de BigQuery da Masterclass Boss, lá do Gustavo. Pra mim foi maravilhoso, assim, me abriu os olhos pra muitas coisas, inclusive vi novidade na minha área relacionada a isso. Enfim, tô estudando o máximo que eu posso em relação à área de SEO pra tentar entender que a gente consegue resolver de problema. Eu sou engenheiro, tenho desenvolvi esse dom ao longo da minha vida e tento aprender o máximo possível da área pra poder trazer soluções pro mercado. Isso aí. Outro dia eu fiquei acho que mais de meia hora para explicar para ele sobre pesquisa de palavra-chave. E eu ia e voltava, não, essa palavra aqui não é legal, essa aqui tem outra. E eu não resolvi em meia hora, né? E aí ele falou assim, tá, mas o que você quer me explicar? Porque eu não entendi. Eu falei, então... Aí você vê como que é complicado, né? Às vezes a gente fala de palavra-chave, cara, tem pessoas que ficam ali dias, semanas pesquisando palavra-chave. E esse é um dos corner jobs que a gente quer também resolver. Mas enfim. Mas é legal essa união aí. Você traz o problema e ele traz a solução. Ele sempre fala isso, me fala qual é o problema. Resolver, eu resolvo. Assim, eu dou o meu jeito de resolver. Eu sempre pergunto pro pessoal, a gente conversa muito com os usuários.
E não são só clientes da Niara, até pessoas que não são clientes. Eu converso muito. Vim da área de produto, trabalhei um tempo na área de produto também, e acabei vendo o quanto isso é importante, né? E eu sempre pergunto assim, é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Se você tivesse uma varinha mágica, pudesse resolver um único problema, qual você resolveria? Esse problema geralmente é o que mais dói na vida das pessoas. E aí a gente vem e acaba resolvendo com a Niara, entende? Então, esse hábito também de falar com os clientes, a gente até por um tempo não conseguiu se dedicar tanto a isso, a gente está voltando a fazer isso agora. É uma coisa também que eu não abro mão, porque de fato ajuda muito a gente a entender, né? Quais são os desafios do dia a dia e que a gente pode fazer de solução. Porque se não tem solução no mercado, alguém tem que fazer. Se alguém tem que ser a gente. Isso aí que seja você. Cada um tem tanto contato, eu estou trazendo mais ele aqui até, porque até os clientes eles falam muito comigo, né? No WhatsApp, ou então no LinkedIn, tem pessoas que nem usam a Niara, mas falam assim, Liz, estou com esse problema aqui. Por acaso tá no backlog de vocês, tá? Vocês vão resolver isso? Eu falo, calma, a gente... Não tava, agora tá. Eu acho isso muito legal, porque as pessoas, elas, quando têm um problema, elas pensam na Niara. Então, às vezes, a Niara nem resolve ainda aquilo, mas ela pensa na Niara. Ela não vai nem procurar uma outra ferramenta para ver se poderia resolver. Ela pergunta para a gente. Então, isso tem sido bem legal. E até sobre hábitos, né? Fora isso de malhar, que eu tô até gostando de malhar, tá? Olha aí, ó. É o hábito. Tô até gostando de malhar. Mas eu tenho um hábito de escrever tudo que eu tenho para fazer no dia, né? Então, eu vou tentando eliminar as coisas que são mais... não vou dizer trabalhosas, não vou nem dizer trabalhosas, mas Importante. eu até li um livro assim, que falava que a gente tem que começar pelas coisas que vão trazer dinheiro para a gente, né? Então, eu penso muito nisso. Ontem eu estava com uma lista, anteontem, né? Para fazer, e eu tinha que entrar em contato com uma base de clientes e, de repente, fazer uma análise. Pô, vou entrar em contato com uma base aqui que eu posso ganhar dinheiro aqui, Sim. entendeu? Então, claro, medindo as prioridades que eu tenho para cada tarefa. Mas eu penso sempre, o que eu posso fazer agora que vai gerar um resultado não só de produtividade, mas também de dinheiro para a empresa agora. Então, eu tenho esse hábito, né? Isso é legal que você trouxe, porque você está olhando para um indicador que para você faz mais sentido, que nesse caso é trazer mais receita para a empresa, para o negócio. Uhum. E é aquilo, porque se às vezes a gente só olhar a lista de tarefas e colocar que todas têm a mesma prioridade, você vai arrumar a mesa, vai fazer um monte de outras coisas, vai lavar a roupa, vai... eu coloco todas as tarefas. Eu tenho que, sei lá, lavar a louça, tenho que lavar a roupa, beleza, mas eu tenho que falar com o cliente, falar com o fornecedor, não sei o que, gravar o vídeo. Tem outras coisas que vão mexer o ponteiro, o indicador mais importante. Não que lavar a roupa, a louça, organizar a casa não seja importante. É essencial para viver ali no ambiente. Só que aquilo, entre um e outro, tem que priorizar algum, olhando para o indicador daquilo. Tudo tem indicador, até mesmo as nossas tarefas. Então, isso aí eu acho fantástico, porque tem gente que só faz a lista de tarefas e não prioriza nada. Aí começa a fazer, vou arrumar a mesa do escritório, vou fazer não sei o quê. Aí quando termina o dia, não conseguiu fazer nada. Tem até um vídeo que eu vi uma vez, que era vou chamar um coach aí, falando sobre produtividade e tudo mais. Ele mostrava um exemplo que se a pessoa pegava um aquário, o aquário estava vazio, ela tinha pedras grandes, um monte de pedrinhas pequenininhas. Se a pessoa enche de pedrinha pequenininha, quando ela tenta pôr as grandes, não tem espaço para ela poder colocar dentro do aquário. Agora, se ela coloca as grandes primeiro e depois ela preenche os espaços que sobraram com as pedrinhas pequenininhas, aí cabe tudo. Aí essas são as nossas tarefas. As grandes prioridades e as pequenas tarefas. As pequenas você vai encaixando no meio do dia, deu 30 minutos aqui, a reunião terminou mais cedo, vai lá, faz isso, aquilo. Aí cabe tudo. Agora, se você priorizar tudo que é pequenininho e só no fim do dia, quando já não tá sem energia, tá cansado, já queimou todos os neurônios, aí é o pior momento para querer fazer isso aí. E esse livro fala até isso também, né? Que geralmente a gente começa... vou começar por isso aqui que é rápido, então vou matar logo essa tarefa aqui. Tipo, não, né? Começa realmente por o que vai te gerar um resultado... porque você precisa no momento, seja dinheiro, seja um outro tipo de resultado. E aí depois você faz essas tarefas menores e encaixa ali no seu dia. Isso aí.
E próxima pergunta. O que vocês fazem quando não estão trabalhando? No momento é ver Eu assisto Olimpíadas, o né? Mamura Podcast. Boa, gostei, ó. Também. E não, pior que ele vê mesmo, madrugada, Eu ele vê, ele assisto tudo. sempre. Assim que sai, ele já vê. Então, Eu vejo muito podcast. Vejo o Flow, Ticaracast, eu sempre vejo sempre. Stand-up comedy o tempo inteiro também. Gosto de ouvir música. E assim, quando a gente não tá em casa, a gente vai pra praia, vai passear. Tem o bingo, né? A gente passeia com o bingo. nosso cachorro. Nosso cachorro. Então, mas eu tento também me desligar um pouco. Adoro stand-up comedy, gosto dos podcasts, porque aí eu vejo temas que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho e acaba me distraindo também. Legal. Eu gosto, assim, eu penso tanto durante o trabalho que eu gosto de ver coisas que eu não tenho que pensar. Então eu vejo Melhor muito coisa. série, sabe? Vejo muita coisa assim, dorama também, vejo muito dorama. Então eu vejo coisas que são mais tranquilas e que eu consiga relaxar e não tenha que ficar ali pensando e me estressando com alguma coisa. Vejo muito isso. Mas isso é importante, porque às vezes a gente fica naquela neura de eu tenho que usar 100% do meu tempo de forma, vamos chamar, produtiva, no sentido de evoluir, crescer, aprender, não sei o quê. Mas se de vez em quando dá aquela desconectada ali, cansa também. Que nem agora eu tô aqui de férias, arrumei um espacinho pra gente conseguir gravar, porque era propício, né? Eu vim pra cá pra gente poder gravar, mas a ideia, vou tirar uns 20 e tantos dias ali pra desconectar. Óbvio que de vez em quando pega uma mensagenzinha aqui, outra ali, mas eu falei pro time lá, filtrem o que vocês vão me passar, só me passem o que for realmente importante. Por exemplo, um cliente do nada que eu tava negociando, Daniel, vou fechar o SEO com você. Falei, beleza, isso é importante, eu que tenho que resolver porque eu tava negociando com ele, então resolvi isso, tudo certinho. Já tô tocando lá com o jurídico para mandar o contrato. Beleza. Mas de resto, fui treinando a equipe pra, vocês resolvam os BOs aí. Quando eu voltar, vocês me atualizam o que aconteceu, mas confio em vocês. Senão, a mente fica toda hora no trabalho, uma hora pira. Sim. E a gente tem que ter esse tempo, porque assim, imagina, nós somos casados. Então a gente fala de trabalho desde o café da manhã, né? Então, a gente acordou hoje falando... O café da manhã, eu falando, tudo certo para o lançamento hoje? Então, a gente tem que tomar... A gente toma cuidado, né? Sim, não, poxa, vamos parar, vamos ver um filme, vamos ver uma série, vamos no cinema, vamos passear. Porque senão, sabe, fica o tempo todo. Eu trabalho com a minha esposa, tem que ter esse cuidado, porque senão você fica 24 horas falando no trabalho. E aquilo, tem coisa que você pode deixar para amanhã. Não precisa falar agora. Aquilo, estragar o almoço falando de um problemaço que deu na empresa não é muito bom. Deixa para depois, marca um horário, vai tomar café, deixa para amanhã quando tá com a cabeça fria. São coisas importantes de se policiar, porque é aquilo, né? A gente tem que cuidar da família também, né? Não dá pra colocar a empresa acima da família, porque senão racha a família e racha a empresa depois. Exatamente. Aí tem que tomar cuidado. E última pergunta aqui antes da gente avançar. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Essa é pra pensar, filosófica. Por que Cara, eu tava pensando nisso esses dias. Sobre o que me motiva a fazer o que eu faço. Eu acho não, tenho certeza. Eu sempre... Assim, eu comecei a mexer com computador com, sei lá, 7 anos de idade. Alguma coisa assim. Meu pai trabalhava na Petrobras e pelo fato de ele trabalhar lá, ele sempre teve acesso a tecnologias na frente de todo mundo. A Petrobras é uma empresa que sempre esteve na vanguarda de tecnologia e tal, e eu tive essa oportunidade de ter um computador com 7 anos de idade. Que pra época... Pra época, hoje é normal, na época não era. Então, assim, o que eu enxergo é que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. A Liz, ela brinca comigo, eu tenho uns canais que eu vejo no YouTube, tipo assim, como que as coisas funcionam. Adoro esse tipo de coisa. Entender como que as coisas funcionam. Às vezes eu tô conversando com ela sobre alguma coisa que eu fico curioso, eu vou no Google na hora e vejo como é que funciona. Coisas bobas, assim, coisas idiotas, sabe? Então, assim, eu acho que é muito por isso. Eu sou muito curioso no sentido, tem um problema ali, cara, eu tenho que resolver esse problema. E se eu cismar, eu sou meio psicopata em relação a isso. Porque se eu não resolver,
Aquilo não vai sair da minha cabeça. Ali, sabe, às vezes eu fico com insônia. Por quê? Às vezes eu tô na praia com ela, eu tô, sei lá, jantando com ela, ela só de olhar pra mim, ela sabe que eu tô voando, que eu tô pensando num problema. Entendeu? Então, assim, o meu caso é obsessão por resolver problema. Seja ele qual for. Hoje, com o meu contexto SEO, e felizmente é um mercado que tem muito problema para ser resolvido. Sim, muitos. A minha obsessão hoje é essa. Como é que eu faço as empresas serem mais eficientes nos processos de SEO? Vai usar IA, não vai usar IA? Dane-se, entendeu? Mas a minha obsessão é essa hoje. Legal. E você, Liz? Eu acho importante falar que essa não é a nossa primeira empresa, Minha Educadu, ou projeto, vamos dizer assim. A gente já tentou algumas outras coisas, né, Cadu? Já tomei vários tombos. Então, a gente tem muito isso dessa veia empreendedora, né? De querer fazer alguma coisa, de se sentir útil para as pessoas. Então, e com a Niara a gente percebe que a gente tem conseguido fazer isso. Então, isso de você ser útil para as outras pessoas, cara, eu fico muito feliz de ver outras pessoas falando: poxa, a ferramenta é muito legal, eu consegui fazer isso, eu tive uma promoção, mandei o e-book para algumas pessoas e elas felicíssimas, sabe? De estarem ali no e-book, terem sido lembradas. Então, isso, para mim, é realmente o que me move, sabe? É poder levantar o outro, assim, sabe? E a nossa forma é com a Niara. Realmente criando uma ferramenta que vai melhorar processos, que vai melhorar ali a vida da pessoa, porque não é só o trabalho em si. A gente tem pessoas, por exemplo, que usam a Niara, né, que antes da Niara não tinham tempo para os filhos, por exemplo. Uhum. Então, com a Niara, ela consegue fazer ali muito rapidamente e bem, né? E ela falou: poxa, antes eu não conseguia acompanhar o crescimento do meu primeiro filho. Com a Niara eu consigo acompanhar o do segundo, consigo levar na escola. Tinha outra que queria sair do emprego e que queria ter o negocinho dela ali, e assinou a Niara. Então, essas histórias, cara, para mim são muito impactantes, né? De, poxa, a gente está mudando a vida de alguém, sabe? Então, isso é o que realmente me move. Sim, fantástico. Até, de vez em quando, eu recebo alguns feedbacks do pessoal que vê os vídeos, assiste. Aqueles que mostram que a gente tá no caminho certo é quando chega alguma coisa assim, tipo, fui promovido, consegui meu primeiro emprego. Já teve gente que falou: cara, eu comprei minha casa depois que eu fiz o seu curso. Eu falei: nossa, legal, esse deu ROI super positivo. E são coisas assim que a gente vê que não é a gente guardando o ouro para nós, do conhecimento. Quanto mais a gente compartilha, mais o mercado vai ficando profissional, mais as pessoas vão sendo valorizadas e, consequentemente, a gente também vai ser mais valorizado. E eu falo financeiramente, porque assim, se só tem profissional ruim no mercado, todo mundo vai ganhar ruim. Por quê? Tá todo mundo lá embaixo agora. Com a Niara, o canal, os vídeos que eu gravo, as aulas que eu dou. A gente vai subindo a régua, todo mundo vira um profissional melhor e mais valorizado. Se todo mundo é valorizado, né, porque é bom, todo mundo tá ganhando mais. Aí, é mais justo. Agora, se só 2, 3 ganham bem, o resto ganha tudo mal, alguma coisa tá errada ali. E aí, essas atividades, essas ações que a gente faz acabam dando essa nivelada pra cima. E isso que eu acho que é o principal ponto que motiva, porque não é fácil. Programar, Não é fácil. empreender em casal, resolver um monte de problemas todo santo dia ali, etc, etc. É complicado. E ter esse feedback é o que vai dar esse empurrãozinho pra gente continuar. Porque, imagina, pô, eu parei minhas férias, galera, pra gravar aqui um podcast, mas é porque eu achei que era importante a gente gravar. Então, esses feedbacks de coisas que a gente vai fazendo que move a gente. Isso é fantástico. E antes de eu avançar pra nossa última pergunta, eu sempre deixo um desafio aqui pra galera que tá assistindo, deixar uma palavra aqui nos comentários que representa o nosso episódio. E aí, que palavra que a gente vai pedir pra eles colocarem aqui nos comentários? Pastel de Belém. Não. É porque eu tô com fome, eu vou ver a cabeça. De repente, eficiência? Não sei. Boa, gostei. Eficiência. Então, galera, desce aí agora nos comentários, já deixa a palavra eficiência e aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí você vai fazer igual o Cadu. Saiu o episódio, você já assiste na hora, vai ver em primeira mão, beleza?
E indo para nossa última pergunta para a gente fechar o nosso programa, se vocês pudessem dar uma dica prática ali para quem está trabalhando com SEO, está pensando aí se vai ou não vai para inteligência artificial, vai usar, que dica seria essa para dar esse primeiro passo e dar essa oportunidade aí para IA? Qual que seria? A minha dica seria para testar, né? Testar a ferramenta. E você não precisa saber como pedir. Você só pode perguntar para ela, poxa, Niara, como que eu crio um título? Como que eu faço um sitemap? E a Niara vai te responder. Você não tem que chegar e falar, Niara, dá logo o comando para ela. Então, vai conversando com a Niara, com a IA, com o ChatGPT, com o Gemini, para você realmente entender como que essa tecnologia funciona, né? E aí você vai desdobrando para outros recursos, né? Então, essa seria a minha dica para quem está pensando em usar IA e não sabe como. Legal. Eu vou até um passo antes. Se vai ser IA, se não vai ser IA. Pode ser para o profissional, mas pode ser para um gestor, para o dono de empresa que esteja vendo esse vídeo. Cara, fazer as contas. Tentar ver para onde, tipo assim, principalmente dono de empresa, tem que estar sempre fazendo conta para ver para onde está indo o dinheiro, para onde está indo o tempo. Porque tempo é dinheiro. Exato. Se você está gastando muito tempo em algo que não é tão produtivo ou que pode ser melhorado, é algo que merece sua atenção. Então, assim, independentemente de se é Niara, se é Rush, ChatGPT, qualquer outra ferramenta no mercado, você tem que saber qual é o problema que você quer resolver. Problema de tempo, problema de eficiência. Então faz as contas. A gente até tá para lançar uma calculadora para ajudar as pessoas a calcular quanto tempo elas gastam para fazer cada tarefinha lá de SEO e tudo mais. Mas, cara, a dica que eu dou é essa. Calcula, separa, sei lá, 2 horas no teu dia para tentar entender os processos da tua empresa, ou os processos que você faz dentro da tua empresa, entendeu? E dentro do que você faz, que está muito manual, que demora muito tempo, que às vezes você nem tem saco de fazer, qual seria a opção no mercado? Aí pode ser a Niara, ou pode ser outra ferramenta. Pode, inclusive, vir falar com a gente, falar, pô, tem um processo aqui, vocês resolvem? A gente vai dar um jeito de resolver. Isso aí. Inclusive, galera, eles são muito abertos. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, chama o Cadu, chama a Lisane aí, conecta com qualquer rede social deles, que eu sei que eles vão olhar ali, eles vão escutar. De vira e mexe, eles fazem entrevista com os usuários, tudo até. Teve uma pessoa lá do nosso time que participou desses processos de entrevista e tudo mais. Por quê? A ideia é sempre estar melhorando a ferramenta e melhorando para quem vai usar. Então, se você tem uma demanda, igual eles falaram várias vezes, vai lá, dá o feedback, porque a gente vai ver aí, quem sabe em breve, a sua necessidade sendo solucionada através aí da Niara. Galera, esse foi um episódio super especial. Estou muito feliz de ter gravado aqui com a Liz, Cadu. Lisane, Cadu, se o pessoal quiser conectar com vocês, qual que é o canal preferencial aí de rede social? Tem o meu LinkedIn, Lisane Andrade, tudo, né? LinkedIn, Instagram, Twitter, tudo é Lisane Andrade. Então me procura lá, me adiciona e a gente bate papo por lá. Beleza. Cadu? Instagram e Twitter é @CastroAlves, que é meu sobrenome. No LinkedIn, Cadu de Castro Alves. Pode entrar em contato. Ou no chat da Niara, a gente tem lá no site, tem o chat da Niara. Se a pessoa tiver dúvidas sobre como funciona a Niara, se funciona para ela, se não funciona para ela, pode chamar a gente lá também, que a gente está sempre à disposição para responder. Beleza, vou colocar todos os links aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá, se conectar, fala que veio do Imamura Podcast. E é isso, galera. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar aquele joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda terça-feira sai um episódio do Imamura Podcast com profissionais fantásticos como o Cadu e a Lisane. E às quintas-feiras sempre tem live ou algum vídeo falando um pouquinho mais sobre SEO. Então a gente se vê numa próxima. Até lá!